gente linda de Jesus, gente linda do YouTube. Voltei com mais um vídeo para vocês, com mais um vídeo para esse canal. E olha só, gente, recomeçar é necessário. Recomeçar é necessário, isso mesmo. E o tema desse canal agora é recomeçar. É necessário. Por quê? Porque eu estou, gente, assim, ó, com meu coração cheio, transbordando esse conteúdo. Eu comecei aqui esse canal há muito tempo, eu trazia muitas palavras, né? E acabou que com o tempo eu parei de trazer. Mas Deus estava me desinquietando muito. Altenise, você precisa passar um pouco de conhecimento que você tem, aquilo que eu trabalho na sua vida, aquilo que eu faço na sua vida, você precisa falar um pouco, né? E então, gente, esse canal vai ser de motivação. Vai vir muitas coisas, sim, a respeito de casa, receita, essas coisas, sim. Vou trazer conteúdo de empreendedorismo e muitas coisas mais. Mas recomeçar é necessário. Recomeçar é necessário. E olha só, vamos de cafezinho, porque agora nossas tardes, nossas manhãs, nossas noites vai ser com aquele café para que a gente venha refletir sobre recomeçar. E vários temas dentro de recomeçar. Recomeçar após traições, após divórcio, recomeçar após aborto, recomeçar após percas financeiras, recomeçar após enfermidades, recomeçar após separações, tantas coisas, né? A gente precisa recomeçar. E aí, gente, a gente vai sempre ter um cafezinho assim, ó, para a gente conversar, para a gente fazer reflexões. E hoje eu quero falar com vocês, gente, olha só, pega aí tua xícara de café, senta comigo, vai ser muito rápido esse vídeo, e os vídeos vai ser muito rápido, mas eu creio que vai agregar sim, né, algo na vida de alguém, como tem agregado na minha vida. E pega o seu cafezinho e vem comigo. O meu já até esfriou. Esfriou porque, gente, até começar o vídeo aqui é burocrático. Mas vamos lá, né, gente? Recomeçar é necessário. Eu quero trazer um tema dentro do recomeçar com vocês, porque vocês podem sim recomeçar. Eu não sei o que está acontecendo aí hoje na sua casa, na sua vida, no meio da sua família. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei te dizer que você pode recomeçar sim. Você pode recomeçar hoje, agora, com o que você tem na sua mão. Sim, isso mesmo, você pode recomeçar. Quem te falou que você não pode recomeçar? Você pode recomeçar. E eu quero falar para você de um homem na Bíblia que ele recomeçou, ele teve que recomeçar. E eu quero citar aqui três pontos para que a gente foque, reflita, e três coisas que são básicas para o recomeço. E eu quero citar aqui a vida de Jó. Jó, ele foi um homem temente a Deus. E a palavra aqui, logo no começo aqui, eu vou começar a introdução e eu vou falar um pouco a respeito de Jó, e eu quero citar esses três itens, frisar com você essas três partes aqui, o que levou o Jó a recomeçar e que você pode aplicar na sua vida, que eu posso aplicar na minha vida sempre que for necessário recomeçar. Porque você pode recomeçar sim, todos os dias há uma oportunidade para que eu e você recomece. Jó aqui diz assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha só, Jó, ele era um homem íntegro, ele temia a Deus, ele aceitava os ensinamentos de Deus, ele se desviava do mal, para que os princípios de Deus não fossem quebrados da vida dele, não fossem tirados da vida dele. Jó, ele era um homem de princípios
princípios bíblicos, princípios direcionados por Deus. E mesmo assim, Jó passou por muitas percas. Foi percas dos filhos, foi perca financeira, foi a enfermidade que assolou a vida de Jó. E isso é para você refletir que Jó, ele mesmo sendo um homem tão íntegro, tão temente a Deus, tão reto, e que a palavra diz que ele se desviava do mal, ele foi acometido por momentos de dificuldades, onde teve percas na vida dele. E às vezes você fala assim, nossa, Jó isso é para você entender que Jó, mesmo reto, mesmo correto diante de Deus, ele passou por isso. E você, né? Você que é uma pessoa que vive muitas das vezes fazendo coisas que não agradam a Deus, como eu também, mas nós podemos recomeçar. Jó, ele era um homem íntegro e ele teve percas e ele pôde recomeçar. Mas olha só, a palavra diz, né, no decorrer da palavra, diz que Jó, né, teve todas essas percas, os filhos, né? Jó passou pelo momento ali da enfermidade, né? Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil para Jó. Pode não estar sendo fácil para você as percas que você está passando. Pode não estar sendo fácil a perca que você está enfrentando isso. Eu não sei qual é a perca, mas eu sei te dizer que Jó, ele superou. Mas como foi que Jó superou? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês têm que entender o processo. O que é entender o processo? Entender a dificuldade, entender o deserto que você foi colocado. Muitas das vezes esse deserto que você foi colocado foi pelos seus próprios erros. Você errou, você fez coisas que não era para ter feito e cometeu aquele fracasso financeiro, aquele fracasso no casamento, aquele fracasso em ambas partes, né? Sobre a questão das percas, do fracasso, às vezes você mesmo se colocou nessa posição. E aí hoje, com a dor consumindo do fracasso, das percas, e você fica se vitimizando. Mas por que Deus está acontecendo comigo? Mas por que Deus está acontecendo comigo? Mas aí você não quer parar e focar no que você fez que fez com que isso acontecesse com você. Então entenda o processo, entenda, peraí, eu vou anotar aqui, eu vou rever, eu errei aqui, eu fiz coisas erradas aqui, eu preciso consertar isso aqui, eu preciso melhorar isso aqui, eu preciso buscar a minha melhor versão nisso aqui, é reconhecer o processo. Mas tem processos que você não cometeu erros para ser levado a ele, mas que o próprio Deus te permitiu ao deserto, te permitiu ao momento. Não é porque Deus quer te ver sofrer. Quando Deus te leva ao deserto, não é para você morrer, mas para Ele te lapidar, mas para Ele ter uma conversa com você face a face. Que às vezes somente no deserto que você vai parar para conversar com Deus, que você vai tirar um tempo com Deus. Então, o primeiro ponto aqui é entenda o processo. Muitas das vezes você mesmo se colocou, mas muitas das vezes Deus permitiu o processo na sua vida. Deus permitiu o deserto, mas é para te lapidar, mas é para te preparar, é para te dar visão ampla. Então, o deserto não é para a morte. Aonde você se encontra nesse momento, você não vai morrer. Os teus sonhos não acabaram aí. Deus tem propósitos maiores na sua vida. E é por isso que às vezes Ele permite o deserto na minha vida como na sua vida. Porque Ele quer trabalhar alguma área na sua vida. Porque os princípios têm que ser trabalhados na nossa vida. Tem que ser levado, né, nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente se distancia dos princípios. Jó não se distanciou dos princípios, mas mesmo assim Jó passou pelas percas. E não foi fácil a dor de Jó. Então o segundo item, anota aí. O primeiro, entenda o processo. Entender é reconhecer que você errou. Ou é reconhecer que Deus ele tem algo ali dentro para tratar com você. Entenda o processo. E para entender o processo você precisa parar
parar, meditar, observar onde errou, aonde fez o que não devia fazer, e aí você vai entender por que você está nessa situação. E é onde você vai procurar ajuda naquela área para ser tratada, porque precisa ser tratada. Então vamos lá. O segundo item. Jó confiou no Senhor. Ele entendeu o processo e ele confiou no Senhor. Jó, ele entendeu que Deus, ele tinha seus propósitos dentro daquele sofrimento, daquela luta que ele estava passando. Porque Deus, ele não tem prazer em ver o ser humano sofrer. Mas é no momento de dor, de sofrimento que o ser humano, ele desenvolve, ele aprende, ele acorda para a vida, muitas das vezes, né? Então, Jó, ele confiou que Deus estava no controle, apesar do cenário de dor, de perca, de luto. Jó decidiu confiar. Eu quero te dizer que apesar de tudo que você está passando, confie que há um Deus no céu que te capacita a sair desse cenário. Confie que há um Deus no céu que te capacita a recomeçar, que te levanta dessa depressão, que te levanta dessa perca. Há um Deus no céu que ele te dá estratégia para você recomeçar. Mas você precisa confiar que ele está no controle de todas as coisas. Olha só, Jó 20 fala o quê? Jó 20 diz a respeito disso, de confiar. Você precisa confiar. Então Jó 1, versículo 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Ele adorou. Independente da situação, ele adorou. Independente da situação que você está passando aí, confia. Creia no Senhor, continua acreditando, continua clamando por Deus, continua confiando em Deus, continua exaltando o nome de Deus. Não é porque você está nessa situação é que você tem que parar de adorar e ser grato. Agradeça a Deus pelo que você tem. E Jó adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendita seja o nome do Senhor. Olha o tamanho dessa confiança que Jó tinha no Senhor. Por que ele tinha essa confiança? Porque ele entendeu o propósito. Ele entendeu que Deus tinha seus propósitos no meio daquela luta, no meio daquela adversidade. Mas ele confiou no Senhor. Ele colocou a sua vida na dependência do Senhor. Então, nesse momento que você está passando por isso, entenda o propósito e confia. Porque Deus, ele não perdeu o controle. E ele te dá a capacidade, sim, para você recomeçar. Olha só, Jó entendeu o processo, Jó confiou. E o terceiro item, Jó reagiu. O que foi a reação de Jó? Como foi que Jó reagiu após ele confiar? Em Jó 42 diz assim... Jó 42 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ei, saiba que tudo Deus pode fazer dentro dessa situação que você está passando. Entendeu o propósito? Você já entendeu? Já anotou aí qual é o processo? Já entendeu o processo? Desculpe, falei propósito, é processo. Você já entendeu o processo? Você já entendeu por que você está aí? Você já anotou o que tem que ser trabalhado na sua vida, o que tem que ser mudado, aonde você precisa buscar uma melhor versão, onde você precisa se aperfeiçoar? Você já entendeu o processo? Anota. Quando a gente vai para um médico com uma dor, a gente vai lá para ser examinado para saber aonde é que está a dor, aonde é que está a dificuldade no nosso organismo. Né? Isso, onde está a enfermidade. Então isso também é toda a área da nossa vida. Então quando a gente entende o processo, a gente sabe aonde está o erro, aonde é preciso ser tratado. Então anota o que precisa ser tratado e confia que há um Deus no céu que vai te capacitar, vai te dar visão, vai te dar estratégia para você tratar o que precisa ser tratado da sua vida. E depois que você confiar, reaja.
Reaja, não se vitimize, não fique parado, não fique desacreditado, não, porque não adianta você entender o processo, não adianta você confiar e você não reagir, não adianta não ter uma entrega de você precisa ter uma entrega. Jó, ele se entregou, ele disse, bem sei, Deus. É como se eu sinto que ele falou assim, não, independente da dor, da perca, do luto, eu sei que nenhum dos teus planos sobre a minha vida vai ser frustrado. Eu posso estar passando por essa dor do luto, eu posso estar passando por essa dor da perca, eu posso estar passando por essa dor da enfermidade. As acusações, muitas das vezes, não é fácil na nossa vida. Mas Jó, ele se entregou, ele disse, eu sei. A qualquer momento o Senhor pode mudar a minha situação. E olha só, entrando até num assunto, nesse momento que a gente está passando pelas percas, principalmente percas financeiras, pessoas se levantam para acusar, para apontar, olha só, você não fez isso por causa que você fez isso, entendeu? Não vai se levantar mais não, não vai vencer mais não vai adquirir isso mais não, perdeu o casamento, não vai ser restaurado mais não, entendeu? Pessoas apontam, pessoas diminuem, pessoas ferem com palavras, com julgamentos. Mas deixa eu te falar, Jó, ele foi mal interpretado pelos amigos, sim. Os amigos julgaram, né? Mas por que você está passando por isso? Você pode ter cometido algo que não agradou a Deus para você estar passando por isso, porque nem os próprios amigos ali entendeu. E muitas das vezes Deus te leva ao deserto, nem você entende, nem as pessoas entendem. E nem entendem e ainda apontam. Pessoas que eu falo próximas, porque a gente nunca é apontado pelas pessoas de fora, mas é as de dentro de casa mesmo, a maioria são. Então o que acontece? No 10, aqui no versículo, no Jó 42, 2, ele diz assim, bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, né? Ele se entregou ao Senhor, entendendo que Deus podia mudar o cenário da vida dele. E nesse momento, no Jó 42, 10 diz assim, Deus mudou, o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro tudo o que antes possuía. Quando ele se entregou, acreditando que Deus sim podia mudar a situação a qualquer momento, e no momento que ele, em vez de... Ele poderia ter parado, ficado sofrendo, porque os amigos tiveram aquele momento de achar que ele poderia ter feito algo que desagradasse a Deus e por isso foi levado àquela situação. Ele poderia ter parado, se vitimizado e parado, mas Jó não parou. Eu quero te dizer, não para diante das pessoas que falam que você não vai vencer, que você não vai recomeçar, que você não vai conquistar, que você não vai avançar. Para de olhar para o jardim do teu vizinho porque a grama tá bonita, ou para de olhar pelas pessoas que dizem assim, você não tem capacidade, você não vai vencer não. Ei, para! Por que Jó adquiriu do Senhor a restauração em todos os setores da vida dele? Foi porque Jó, em vez de parar, Jó, em vez de murmurar, Jó, em vez de se vitimizar, de sofrer, ele decidiu se entregar, ele decidiu confiar e ele orou pelos seus amigos. Ore, comece a orar por pessoas que não confiam em você. Comece a orar pela situação. Oi, Deus, realmente, meu Pai, eu não tenho condições de alcançar, mas eu sei que o Senhor me dá estratégia para mim avançar, para mim conquistar, para mim recomeçar. E assim o Senhor, Ele fará na sua vida. Amém? Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Eu espero... Então, gente, olha só. Esses foram os 3 pontos aí para a gente recomeçar. Independente da área que seja o recomeço. Mas entenda o propósito. Tenha nas suas mãos o diagnóstico. Qual é o problema que precisa ser tratado. Confie após o diagnóstico.
porque depois que a gente sabe a causa que nos levou ali, a gente sabe a dificuldade que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa melhorar, a gente precisa confiar em um Deus que somente Ele pode nos capacitar, abrir nossa mente, nos dar entendimento, criatividade, visão, estratégia. Vem dele, para que a gente trabalhe o nosso erro, para que a gente mude o cenário do erro para o certo, né? Para que a gente possa fazer o certo. E depois é uma entregue. Quando a gente confia, a gente precisa confiar e entregar. Não, Deus vai fazer. Eu vou fazer minha parte, Deus vai fazer a dele, porque eu creio, eu tô colocando nas mãos dele, a minha vida tá na mão dele. Quem muda o cenário é ele. E Deus, ele muda o cenário. Então Deus mudou o cenário da vida de Jó. E Deus, ele é o mesmo para mudar o seu cenário de perca. Deus, ele restaura. Deus, ele faz prosperar. Deus, ele abençoa. Deus, ele cura. Deus, ele liberta. Deus, ele transforma a vida. Deus, ele tira do vício. Ele tira de tudo aquilo que desagrada dele e coloca diante dos princípios dele. Então, é essa mensagem que eu trouxe hoje para vocês. Eu espero que agregue valores na vida de vocês. Eu sei que vai agregar sim, porque a palavra, ela não volta vazia e ela corta dos dois lados. Da mesma forma que você recebe, eu recebo. E eu tô dividindo isso com vocês porque eu estou aprendendo também. A gente aprende junto. E muito obrigado por cada um que chegou até aqui. Muito obrigado por cada um que se inscreveram, né? Seguidores novos. Não perde os próximos vídeos, porque a gente vai trabalhar vários temas: depressão, crise de pânico, ansiedade e vários fatores de percas. Nós vamos trabalhar aqui no canal com vários vídeos, né? Que eu sei o que Deus ele vai colocar, ele vai me dar sabedoria, ele vai me dar o entendimento, né? Para que eu possa estar trazendo através do que eu passei, das minhas experiências de vida e com a graça do Senhor Jesus. Muito obrigada, gente. Olha só, um grande abraço para vocês. Fiquem todos debaixo da graça do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. E olha só, o cafezinho já tá frio, gente. Tá frio. Vamos trocar o café, né? E vamos, ó, a luta. Recomece agora, com aquilo que você tem nas suas mãos e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus te dá entendimento, capacidade para você recomeçar. Amém? Tchau, tchau!